Igor caminhou de casa até o ponto de ônibus a uma velocidade média de 5 km por hora. Aqui é a velocidade dele, né? Ele imediatamente entrou no ônibus e viajou a uma velocidade média de 60 km por hora até a escola. A distância total da sua casa até a escola é 35 km e a viagem inteira demorou 1h30. Quantos quilômetros Igor caminhou e quantos quilômetros ele percorreu de ônibus? Então a gente tem que saber aqui duas informações. A primeira, quantos quilômetros Igor caminhou, vou chamar aqui de C, e quantos quilômetros ele percorreu de ônibus. E o ônibus aqui eu vou chamar de O. Beleza? Para resolver isso daqui, primeiro eu vou fazer um esquema de um desenho, para ficar mais fácil de visualizar. Digamos que aqui seja a casa do Igor. Então aqui vamos desenhar a casinha dele aqui, ó. Certo? Casa do Igor. E aí ele percorreu essa distância aqui de 35 quilômetros até a sua escola. Tá aqui a escola do Igor. Certo? Escola do Igor. E a gente sabe que daqui até aqui, né, esse pedaço todo aqui, ó, vai ter 35 quilômetros. Certo? Outra coisa que o problema nos fala é que ele anda daqui da casa dele até o ponto de ônibus, digamos aqui assim, tá? Digamos que aqui seja o ponto de ônibus. Beleza? E depois ele pega um ônibus aqui no ponto e vai até a sua escola. Tranquilo, né? Portanto, aqui nós temos o quê? Nós temos essa distância aqui, ó, que é o que ele caminha, eu vou denominar como C, e a outra ali, ó, né, daqui do ponto até a escola, é onde ele vai de ônibus, que eu chamei de O, né? E aqui é o seguinte agora, se eu somar essas duas distâncias, eu vou ter os 35 km, concorda comigo? Então vamos lá, C mais o O, somando as duas distâncias ali, é igual a 35. Certo? Dessa forma aqui, eu não tenho como determinar qual é o valor do C e qual é o valor do O. Que ele quer saber quantos quilômetros o Igor caminhou e quantos ele percorreu de ônibus. Desse jeito eu não consigo saber. Porém, ele me dá uma outra informação importante, que é aqui, ó, o tempo que ele gasta. Então, o tempo que ele gasta é de 1h30. Logo, se eu souber o tempo que ele gasta caminhando e o tempo que ele gasta no ônibus, eu consigo montar uma outra equaçãozinha aqui e aí com o sistema de equação eu consigo resolver. Então aqui é o seguinte, ó, o tempo que ele gasta caminhando, vou botar aqui, ó, tempo caminhando vai ser igual à distância que ele caminhou C, né, porque ele caminhou C quilômetros aqui, ó, dividido pela velocidade com que ele caminhou, que aqui está dizendo que é de 5 km por hora. Então, C dividido por 5 km por hora. É que eu posso simplificar o quilômetro com quilômetro e eu chego na informação, ó, que o tempo que ele caminhou foi de C sobre 5. Então, aqui, ó, C sobre 5 horas. Então, já posso colocar aqui, nessa equação, o tempo total que ele usou para chegar até a escola foi de 1h30, né? Então, vou botar aqui 1,5. Agora, o tempo caminhando foi C sobre 5. E o tempo que ele gastou no ônibus, de maneira similar, né, foi o O sobre quanto? Sobre a sua velocidade, 60. O sobre 60. Tá? De maneira parecida com o que eu fiz aqui, né, para o C. Beleza? Então, nós temos agora um sistema de equações que a gente pode resolver aqui da seguinte maneira. O que eu vou fazer agora aqui, ó, vai ser multiplicar a equação de baixo por menos 5. Por que eu estou fazendo isso? Porque multiplicando por menos 5 eu consigo simplificar esse C e aí consigo determinar o valor do O. Beleza? Porque vai ficar o seguinte, olha só, a primeira equação vai repetir, vai ser C mais O igual a 35. E agora a equação aqui de baixo, quando eu multiplicar por menos 5, ó, repara que aqui vai simplificar, menos C, né, vai dar menos C ali, e menos 5 vezes O sobre 60, simplificando 5 com 60 aqui, vai me dar menos O sobre quanto? 60 dividido por 5 dá 12. Certo? Então, menos C menos O igual a 1,5 vezes menos 5 também. Né? Como é uma igualdade, se eu multipliquei de um lado por menos 5, tem que multiplicar do outro também para permanecer igual, beleza? Então, aqui vai dar menos 7,5. 1,5 vezes menos 5 aqui. Agora, resolvendo isso, eu vou ter o seguinte, ó, C menos C dá 0. E aqui eu vou chegar à conclusão, ó, O menos O sobre 12. Se eu tenho um O inteiro e estou tirando 1/12 desse O, eu vou ficar com 11/12 de O. É ou não é? Então, 11O sobre 12. Aqui é O, cuidado para não confundir com 0, né?
11O sobre 12, e isso vai ser igual a 35 menos 7,5, que vai dar quanto aqui? Vai dar 20, 35 menos 7 dá 28, e menos meio, então, vai dar 27,5. Beleza? Agora perceba, eu posso multiplicar aqui ó, pelo inverso, pelo recíproco daquela fração, 11 sobre 12, ou seja, se eu multiplicar por 12 sobre 11, eu vou simplificar isso daqui, certo? 12 simplifica com 12, o 11 simplifica com 11, simplifiquei o lado esquerdo, vou ter apenas o O. E aqui, se eu multipliquei de um lado por isso, eu vou multiplicar esse lado aqui também, né? Por 12 sobre 11. Para facilitar a minha vida mais ainda, eu vou transformar esse 27,5 numa fração, que vai ficar mais fácil lidar com essa outra fração, com essa multiplicação aqui, né? 27,5 é a mesma coisa que 55 dividido por 2, certo? Se você dividir 55 por 2, vai dar 27,5. Agora eu posso também fazer a simplificação ali, ó. Repara que 55 dividido por 11 dá 5, certo? 12 dividido por 2 vai dar 6. E eu vou ter 5 vezes 6 que dá 30. Logo, eu chego à conclusão aqui, ó, que o O, chegando à conclusão aqui, que o O é igual a 30, certo? 30 quilômetros. Cheguei a essa conclusão. Então, essa distância percorrida pelo ônibus é de 30 quilômetros. Logo, se no ônibus ele percorreu 30 quilômetros, a pé, né, caminhando, ele vai percorrer quanto? Vai percorrer 5 quilômetros. Esse pedaço aqui ó, equivale a 5 quilômetros. Beleza? Então, quantos quilômetros Igor caminhou e quantos quilômetros ele percorreu de ônibus? Ele caminhou 5 quilômetros e ele percorreu de ônibus 30 quilômetros. Olha aí. Dessa forma, nós finalizamos o problema. Até o próximo vídeo.